Olá, então, dando continuidade aos nossos estudos sobre socialismo, vamos falar um pouquinho sobre a concepção de Marx de Estado, de revolução, algumas das ideias do autor, obviamente que sem a pretensão de abordar tudo que o autor escreveu, né? O objetivo nosso, como foi dito, é conhecermos um pouco mais dessas ideias, até para que percamos os preconceitos, né, com relação a elas, né? Muito bem. O Marx, ele no Manifesto Comunista, ele nos explica, ele nos expõe, né, melhor dizendo, como ele compreende a história da humanidade, ele a compreende como a história das lutas de classes e que à medida que as classes, que o modo de produção capitalista vai se desenvolvendo, haveria uma simplificação das classes, né, de modo que haveria basicamente os proprietários dos meios de produção e por outro lado, o proletariado. E tudo isso porque haveria uma movimentação no sentido da proletarização do professor, do filósofo, de todos os segmentos sociais caminhariam para uma proletarização. Então, chegaria um ponto onde apenas um ponto lá do desenvolvimento, né, do modo de produção, quando inclusive esse modo de produção estivesse extremamente desenvolvido e com toda a sua capacidade técnica, científica, tecnológica e produtiva instalada, né, e no seu apogeu exatamente, porque é aí que se gera, nesses momentos que se geram as chamadas crises de superprodução. Então, a configuração das classes reduziria a apenas duas, a burguesia e o proletariado. É, é, esse, essa configuração então de classe levaria à luta derradeira, né, à luta final das classes, né, entre as classes, né, onde o proletariado e a burguesia se enfrentariam. E, como Marx coloca, né, apresenta no seu manifesto, essa luta terminaria com a vitória do proletariado. Ou seja, ele nos apresenta a vitória do proletariado como inevitável. Em suma, a ideia que está por detrás é que existiria um curso da história, né, em função da análise que ele faz dos modos de produção anteriores ao próprio capitalismo. Ao capitalismo é onde ele centra a sua análise, e que então haveria um curso da história e que a história caminharia para a vitória do proletariado e, consequentemente, o fim das classes. Mas para que isso fosse possível e para que, inclusive, o fim das classes levasse a uma condição onde todos pudessem viver em abundância, seria necessário, então, que o modo de produção, aí no caso capitalista, chegasse ao seu ponto máximo, né? Desenvolvesse ao máximo as suas forças, as suas capacidades produtivas. Porque só nessas condições é que seria possível as máximas, né? Cada um segundo as suas de acordo com suas capacidades e segundo as suas necessidades. Bom, muito importante para nós que estudamos políticas, principalmente nos alunos do direito, a entenderem a concepção de Marx de Estado. E isso ele deixa muito claro, né? Além de outros locais, mas no Manifesto Comunista ele deixa isso muito claro, onde ele afirma que o Estado é uma instituição, é o poder político, né? É uma instituição pela qual se exerce o poder de uma classe sobre outra. Ou seja, o Estado é uma instituição que não é exatamente para o bem comum, o bem de todos. O Estado, ele é uma instituição
que inclusive historicamente é datada, o Estado moderno é historicamente datada, ele nasce junto com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? Desde quando o feudalismo apresenta os seus sinais de declínio, né? Ou seja, de ponto máximo e, por conseguinte, de declínio, porque dentro do feudalismo que se desenvolveram as novas formas de produção que viriam a substituí-lo, ou seja, o capitalismo. Primeiro, o capitalismo mercantil, o nascimento e fortalecimento da burguesia, a própria burguesia que fortalece a formação, que se interessa pela formação do Estado Nacional, né? Então Marx vê no Estado, aí o Estado burguês, porque o Marx está analisando o Estado pós-absolutista, né? Já o Estado liberal. Então ele vê o Estado, entende o Estado como o poder organizado de uma classe para oprimir a outra. Então, nesse sentido, o que ele diz exatamente para a sua época é que eles estão vivendo a ditadura da burguesia, uma ditadura de classe. Porque o Estado liberal que se apresenta naquele momento é o Estado onde a classe trabalhadora sequer pode votar. Perfeito? Olha o filme que nós vimos aí, né? Então, você tem um grupo pequeno de burgueses, uma classe, né, burguesa, que exerce o seu direito de voto e que, pelo controle do parlamento, obviamente, estabelece o seu poder sobre toda a sociedade. É isso que Marx está vendo. Ele está vendo o Estado burguês e dizendo, olha, isso aqui é uma ditadura de uma classe, é uma ditadura da burguesia. Tá? Bom, então, olha, você vê, na ideologia alemã ele também diz isso, ó, essas mesmas coisas, essas mesmas palavras. Ó. A última aí, o Estado é a forma em que os indivíduos de uma classe dominante fazem prevalecer seus interesses comuns e em que se resume toda a sociedade civil de uma época. Porque é através do Estado que a classe dominante transforma em leis, em constituições, em leis, os seus interesses próprios. E, mais ainda, fazem que esses interesses desta classe, a burguesia, sejam interpretados ou entendidos pela sociedade como sendo o interesse de todos, um interesse comum. Então, o que Marx fala é que, pelo Estado, uma classe se impõe sobre a outra como um poder efetivo que se faz valer por leis e a força do Estado, a força do poder político, a polícia mesmo, e também o poder ideológico, porque ele passa a controlar e ser a fonte, inclusive, da justificativa da legalidade de suas ações. Bom, para o Marx, então, o proletariado tomar o poder teria um sentido de, pelo poder, o proletariado impor a sua ditadura. Então, o Estado é um instrumento, é uma instituição pela qual uma classe impõe seu domínio sobre a outra. Um domínio que é político, que é uma exploração econômica. O proletariado, ao tomar o poder, ele deveria inverter isso. Ele deveria buscar o caminho da socialização, o caminho da extinção da propriedade. Ou seja, o proletariado deveria, no poder, deveria impor uma ditadura de uma maioria, já que o proletariado numericamente é uma maioria. Então, o proletariado tomaria o poder, equalizaria a sociedade, acabando com a propriedade privada e acabando, consequentemente, com as classes. E, por fim, não haveria mais classes sociais. Ora, não havendo mais classes sociais, qual seria o sentido, então, do Estado? Então, para Marx, em seu Comunismo, que é o momento posterior à ditadura do proletariado,
no comunismo, não haveria Estado. Os indivíduos viveriam livres, poderiam pescar de manhã, ser críticos de arte à tarde, estariam livres, inclusive, dos caprichos e dos condicionamentos da própria divisão do trabalho. E não haveria Estado, e não haveria governo, e não haveria propriedade, e haveria os homens livres na terra livre. Isso ele deixa expresso, né, na sua crítica ao programa de Gotha, onde ele diz que esse momento de transição é uma ditadura do proletariado, a ditadura revolucionária do proletariado, e também deixa isso muito claro na miséria da filosofia, né? Porque a classe operária ela irá, por fim, acabar com a própria luta de classes, porque acabaria com as classes, só existiria uma. E por fim, então, não existiria mais poder político propriamente dito. Olha, obviamente que o Marx nunca disse como funcionaria essa sociedade comunista. Tanto que ela figura na obra do Marx, obviamente da forma que leio, né, como uma utopia. Embora ele não concorde, né? Ele dizia que o socialismo dele é utópico, que o socialismo dele é o socialismo científico, e ele próprio e Engels criaram a terminologia socialismo utópico para dizer dos demais, do marxismo e dos outros. Entretanto, vocês podem ver que há um sentido aí sim, né, de um lugar que não existe. Esse comunismo, essa possibilidade de uma vida de todos livres, numa situação de plena liberdade, de distribuição de riquezas, sem propriedade, sem Estado, sem polícia, figura bem no lugar da utopia. E, obviamente, também que figura bem no processo do próprio cristianismo, né? Que no início do nosso estudo nós dissemos que há aí uma relação muito grande do socialismo com o cristianismo. E, de certa forma, o que o marxismo nos oferece como fim aí da história, né, com esse momento onde fim da história das lutas de classe e o início da verdadeira história da humanidade, que é a história da liberdade, ele nos oferece, obviamente, aí um paraíso na Terra. Não aquele paraíso no céu, mas um paraíso na Terra. Então vamos ficando por aqui e damos continuidade no próximo exercício, na próxima aula.